Ora, bem-vindos para mais um vídeo, o quarto vídeo da série A História dos Illuminati e da Nova Ordem Mundial. E hoje vamos, precisamente no quarto vídeo, ver a história dos Illuminati, um vídeo inteiro, com vários livros, um vídeo inteiro só baseado nos Illuminati, para termos tempo de perceber quem são eles, como é que eles apareceram no espaço e no tempo, qual é a influência que eles tiveram e ainda têm hoje nas sociedades secretas e na política mundial nos bastidores. Mas antes de começarmos a ver quem são os Illuminati, saber quando é que eles aparecem, quem são eles, quem é o fundador dos Illuminati, muitas vezes nós, quando falamos em Illuminati, pensamos logo teoria da conspiração, pensamos logo no olho, não é? Do livro de George Orwell, não é? 1984. Pensamos logo na pirâmide. Pensamos logo, Illuminati é uma pirâmide e um olho e é uns tipos que estão não sei aonde, que ninguém sabe quem são e que estão a controlar o mundo inteiro. Bom, isso é logo a primeira ideia que nós temos. Não, não é isso. Os Illuminati da Baviera, que é o verdadeiro nome que eles têm, foi um grupo de pessoas que se juntaram por intermédio de uma pessoa, que nós já vamos ver quem é, cujo objetivo de facto era, criar uma unificação mundial, espiritual e temporal, ou seja, espiritual e político, religioso e político. E de facto esse foi foram os verdadeiros Illuminatis, que se diz que foram dissolvidos entre 1785 e 1787, deixaram de existir. Já vamos ver porquê, vamos já estudar a história deles. Mas não é bem assim, porque o fundador dos Illuminati, que é Adam Weishaupt, como vamos ver, Adam Weishaupt, retirou-se. Ele não foi preso, não foi morto, não foi condenado. Ele simplesmente, quando as autoridades perseguiram o grupo Illuminati da Baviera, ele retirou-se e ficou na clandestinidade, mas continua a ter uma influência muito grande, pois é a partir daí que ele vai escrever vários documentos e vai influenciar uma série de grandes personalidades na época, ao longo da história. Temos que retirar primeiro um mito. O mito do olho e da pirâmide é mentira. Nunca foi o símbolo dos Illuminati. Portanto, eu vou mostrar o símbolo que normalmente as pessoas acham que é dos Illuminati, que é este aqui, que nós podemos encontrar na nota de $1. Portanto, vemos aqui a pirâmide, vemos aqui o olho, não é? O olho que tudo vê. E depois temos também escrito na nota de $1, que eu vou já mostrar, onde aparece a nova ordem secular, não é nova ordem mundial, é nova ordem dos séculos, nova ordem secular, nova ordem dos séculos, que está escrito, não é? Está escrito aqui. Isto é uma fotocópia da nota americana, não é? Em que nós podemos ver aqui deste lado a tal pirâmide com o olho, a pirâmide, o olho que vê tudo, não é? E também sobre, portanto, lá está, agora não se consegue ler muito bem, mas novis uno secularum, aqui deste lado assim em latim, o latim não é muito bom, portanto podemos ver, que é a nova ordem dos séculos. Isto foi, portanto, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América que pôs este símbolo, que é um símbolo maçónico, não é um símbolo dos Illuminati. O símbolo dos Illuminati é este aqui. É o mocho, não é? Da sabedoria, que representa a Deus Atenas da sabedoria, Deus da sabedoria. E eles pegaram neste símbolo, Adam Weishaupt pegou neste símbolo como o símbolo dos Illuminati. Portanto, para a primeira coisa que nós vamos já aqui descartar. Pronto. Dito isto, vamos agora estudar a história dos Illuminati. Primeiro, os Illuminati, portanto, eu vou fazer a tradução diretamente do francês para português. Meus amigos vão me desculpar mais uma vez, não é fácil. Daqui de uns documentos que fala mesmo sobre os Illuminati, o melhor documento, e digo-vos já que eu tenho muitos livros sobre os Illuminati, mas este aqui bate o recorde, tem fontes e tem autores muito interessantes. Serge Jutin,
René Le Forestier, que são os melhores, portanto, os melhores autores ao longo do livro. William Guy Carr também fala um pouco, que são os autores que mais vão falar sobre os Illuminati. Portanto, as mais altas personalidades do mundo, económica e política, formam uma elite no nosso planeta que teria sido influenciado diretamente do século XVIII. Portanto, os Illuminati nascem no século XVIII. O símbolo Illuminati presente nas notas de $1 americano não é o verdadeiro símbolo. O símbolo é, portanto, como eu disse, a coruja ou o mocho, que representa o símbolo da sabedoria. Portanto, segundo Serge Hutin, no seu livro, um livro muito importante, vou dizer em francês, depois faço em português, Gouvernement Invisible et Société Secrète, 1971, escrito em 1971, portanto, Governo Invisível e Sociedade Secreta, Serge Hutin explica, portanto, as seguintes palavras. Os mais conhecidos são, incontestavelmente, os Illuminatis da Baviera, que vieram do século das luzes. Não é por acaso que o século chama-se século das luzes e eles se chamam Iluminados da Baviera. Portanto, não foi o século das luzes que foi buscar o nome aos Iluminados, foram estes grupos que se inspiraram nos filósofos das luzes, que começam no início do século XVIII. Mesmo na sua dissolução, o grupo continuou ativo na sombra até aos nossos dias, segundo Serge Hutin no seu livro Governo Invisível e Sociedade Secreta. Alguns atores foram, de facto, inspirados em algumas práticas sincréticas deste grupo, autores muito conhecidos no mundo esotérico, para quem estuda esses autores. Jacob Bohm e Swedenborg foram autores que falaram muito sobre Illuminati. O grupo Les Illuminés de Baviera, os Iluminados da Baviera, foi fundado no 1º de maio de 1776. Muito interessante, porque é exatamente o dia que a esquerda comemora no mundo inteiro. 1º de maio, o dia do trabalhador. Não é por acaso, digo-vos já. Portanto, Adam Weishaupt, 1748 ou 1758, e que morreu em 1822, nasceu na Baviera numa família de pedagogos e fez os seus estudos no colégio jesuíta. É isso que eu tenho estado a dizer e disse no vídeo antecedente sobre a influência dos jesuítas em Adam Weishaupt. Portanto, que era onde ele fez os seus estudos, na sua cidade onde nasceu, que é a Universidade Ingolstadt, portanto, muito conhecida universidade por essa altura, fundada por jesuítas. Ele vai se transformar profundamente num anticlerical, portanto, Adam Weishaupt era anticlerical e até aos nossos dias e difundiu ideias subversivas. Não esquecemos que no princípio do século XVIII não existia comunismo, não existia nada. O Manifesto Comunista só começa no meio do século XVIII, portanto, em 1848, do século XIX, desculpa, no meio do século XIX, 1848, e nós aqui estamos a falar no princípio do século XVIII. Portanto, isto, quando foi fundado, foi em 1776. Não havia ainda ideias completamente comunistas, havia as ideias dos filósofos das luzes. Portanto, em 1774, ele vai encontrar um personagem misterioso que vai ficar como sendo o seu pai espiritual, de nome de Colmer, antigo estudante dos ritos egípcios, não é? Colmer percorreu a Europa inteira, estou a fazer a tradução direta do francês, percorreu a Europa inteira com os seus discípulos, portanto, ensinando o culto dos mistérios Osíris, os mistérios de Mênfis, dos sábios de Mênfis, tudo isso que depois a maçonaria vai novamente buscar. Ele teve contactos com Cagliostro, Dom Perniti e outras grandes personalidades por esse tempo. Weishaupt foi também aluno pessoal do filósofo Mendelssohn, que se converteu ao gnosticismo. Portanto, isto era toda a mesma turma, eles batiam-se todas as palminhas nas costas, era toda a mesma turma. De cristianismo eles não tinham nada.
Portanto, os iluminados procuraram recrutar os funcionários públicos mais próximos dos príncipes, dos reis, dos políticos, de alguns que eram, nessa altura chamavam-se os publicadores, que eram aqueles que publicavam os documentos e os livros, com um contacto com altas personalidades dos postos, dos lugares mais altos dentro da política e dentro das escolas universitárias. Então, vejam bem a inteligência deste Adam Weishaupt, que pensa logo atingir o topo dos topos. Portanto, as personalidades mais influentes que detinham todo o poder, Weishaupt vai criar então em 1776 a Ordem dos Perfectíveis, l'Ordre des Perfectibles, como está aqui escrito, que depois ficou a ser a Ordem dos Illuminati, chamados Ordem dos Illuminati da Baviera, em alemão Order der Illuminaten, em latim Ordo Illuminati, portanto, que vai ser perseguido depois, como vamos ver, no final do século XVIII, pelas ideias de Augustin Barruel, que é, portanto, um padre, não é? Que também vai perseguir as ideias de Adam Weishaupt. Portanto, o objetivo para restabelecer o homem nos seus direitos primitivos de igualdade, influenciado por Jean-Jacques Rousseau com o Bom Selvagem, e a sua liberdade, temos que começar por destruir toda e qualquer religião. Vejam bem, palavras de Adam Weishaupt nos seus documentos. Toda e qualquer religião que uma sociedade civil tem. E abolir a propriedade privada. Isto é incrível. Exatamente aquilo que o Presidente do Fórum Económico Mundial diz, exatamente que os grandes hoje nas nações dizem abolir a propriedade privada. Já nessa altura, no princípio do século XVIII, Adam Weishaupt tinha já esse intento. Portanto, em 1780, Weishaupt vai acolher um novo adepto, o barão Adolf von Knightsch. Adolf von Knightsch, que vai ter uma importância muito grande nas ideias de Adam Weishaupt. A Ordem dos Illuminati da Baviera foi organizada em círculos concêntricos. Eu vou explicar. Imbricando uns nos outros numa maneira de uma... como é que se chama-se? Uma boneca russa. Não sei se os meus amigos sabem. Uma boneca russa tem outra boneca russa dentro, depois tem outra boneca russa dentro, mais pequena, depois tem outra boneca russa dentro. Esses círculos concêntricos vão do menor até ao maior. Ou neste caso, do maior, onde começa, até chegar ao menor. Se nós virmos isso numa pirâmide, vemos o topo, é o círculo mais pequeno. Portanto, é dividido em 13 grades, ou 3, neste caso, como os graus maçónicos, não é? Mas aqui são chamados 3 graus de poder, de marcha de poder. O círculo interior tem 21 membros que vão viajar em muitos sítios e em muitas regiões, nesse caso da Europa, não é? Por essa altura. Todo membro não é conhecido que do seu chefe, do próprio grupo, do próprio círculo. Muito interessante, porque assim é uma maneira de proteger a organização. Só mesmo aquele que está no topo é que conhece toda a gente. Nesse caso, Adam Weishaupt. Foi muito inteligente Adam Weishaupt ao criar este sistema que na altura não existia ainda. Portanto, de uma certa maneira, é este tipo de sistema de círculo concêntrico vai fazer com que seja muito difícil haver, portanto, pessoas que possam revelar, portanto, os objetivos do grupo, não é? Traição, neste caso, é a palavra, eu tenho de buscar as palavras em português, não é? Rapidamente. A existência do grupo foi, portanto, tido como o mais secreto possível. Os seus membros eram obrigados, portanto, a deter segredo absoluto. Portanto, um dos lemas deste grupo vai ser: os fins justificam os meios. Portanto, o objetivo dos Illuminati da Baviera era de criar
uma nova ordem económica, mundial e social. Isso nós já vimos, não é? Portanto, um livro escrito em 1819, que tem por nome Os Iluminados da Baviera, escrito pelo então Abade Barruel, que vai explicar tudo isso que estamos aqui a explicar. Aliás, este dossiê é baseado neste livro de Auguste Barruel, não é? Conscientes do poder e da influência das sociedades secretas existentes, ele vai infiltrar nas lojas franco-maçónicas. Adam Weishaupt vai ter a ideia de infiltrar, atenção, a maçonaria original da Escócia e alguma maçonaria da franco-francesa, né? No início, os intentos eram apenas o aperfeiçoamento do homem. Não visava controle político, nova ordem mundial. Tudo isso não existia nos primeiros maçons. Aliás, nas primeiras ordens que eu expliquei no vídeo 3, companheiros, não é? Desses companheiros construtores catedrais, não, eles não queriam isso. Os Illuminati é que vão infiltrar as lojas todas maçónicas numa forma de sociedade oculta no interior das próprias lojas, criando lojas paralelas dentro das próprias lojas maçónicas. Em 1777, Weishaupt vai iniciar uma loja maçónica, Théodore do Bom Conselho, em Munique, onde vai depressa corromper a própria loja que infiltra. Portanto, é em 1782, com uma aliança entre os franco-maçons e os Illuminati da Baviera, que foi criado este objetivo de ordem mundial. Controlando os Illuminati da Baviera, através de Weishaupt, aqui nos diz que a família poderosa judaica Rothschild teve presente o controle dessas lojas secretas importantes. A filiação dos Rothschild com a maçonaria e as sociedades secretas de Illuminati remonta à associação totalmente passada e despercebida pelos historiadores. Portanto, aqui escrito no documento, os chamados Irmãos Rothschild, ou Irmãos do Bouclier d'Or, neste caso vermelho, não é? Ou Irmãos do Escudo Vermelho, intitulado na Dinamarca em 1170, depois vieram a formar uma aliança com os Illuminati. Em 1784, os Illuminati vão fazer saber que são autênticos apoiadores das revoluções em todo lado onde sejam necessárias no território alemão e no território francês. Particularmente no território francês, onde eles vão ter contactos com os filósofos das luzes e os partidários da Revolução de 1789. Diz-se que em 1788, 266 lojas do Grande Oriente da França foram completamente infiltradas pelos Illuminati. Portanto, isto é tudo documentos da época, de vários livros, inclusive de Augustin Barruel. Não é? Portanto, os Illuminati da Baviera tiveram como desígnio transformar o homem e a sua natureza, suprimindo completamente a propriedade, a religião, a moral, ficando apenas, portanto, uma moral de cariz humanista e antirreligiosa. Primeiro, destruir tudo sistematicamente. Inacreditável as ideias, no final do século XVIII, as ideias desse Adam Weishaupt, não é? Vejam bem. Para depois constituir uma sociedade sem classes. É muito engraçado como é que no século XIX, quase um século depois, Karl Marx vai ter as mesmas ideias. E nós vamos ver aqui a relação de Karl Marx depois com Adam Weishaupt. Portanto, provas foram descobertas, provas convincentes sobre uma conspiração mundial dos Illuminati que previram até a própria Revolução de 1789. Foi mesmo na mesma altura, 1776. Portanto, os Illuminati da Baviera continuaram com os seus objetivos, destruindo todas as estruturas do antigo regime católicas e conservadoras da sociedade, com o recurso à violência se fosse preciso. A abolição de toda a religião substituída por uma religião sem Deus, uma religião da razão, exatamente o iluminismo puro. Portanto, continuar.
aliás, aqui até vemos uma foto do Karl Marx, não é, nestes documentos, e vamos ver aqui sobre certas fontes. Nós tivemos conhecimento da verdadeira ideologia do White Soap, graças a um documento, o Novo Testamento de Satã, não conheço, confesso, que foi conhecido graças a já sei qual é o documento que eles estão aqui a falar. Portanto, neste novo documento, chamado o Novo Documento de Satã, foi conhecido graças a um episódio que eu já contei aqui no livro de William Guy Carr, né, Os Peões no Xadrez. Eu contei este episódio já, em que nos conta, portanto, deixa-me ver enquanto aqui está, portanto, ainda temos um bocadinho de tempo, em que nos conta que um mensageiro dos Illuminati da Baviera, enviado por Adam Weishaupt, um courrier, o Abad Lanz, que a cavalo ia a caminho de Frankfurt, Paris, quando uma faísca numa trovoada, não é? Portanto, atingiu o cavaleiro, o mensageiro e o seu cavalo, e ele morreu instantaneamente. Depois, as autoridades encontraram no cadáver arquivos e documentos, um relatório que, de facto, demonstrava a conspiração. Este documento foi enviado na corte da Baviera, portanto, onde em outubro de 1786 toda a atividade deste grupo foi proibida. Permitiu meter a mão em uma série de outros documentos e uma série de pessoas ligadas a esta organização. Já havia algumas pessoas, um número bastante grande dessas pessoas. Portanto, os escritos originais da Ordem Secreta dos Iluminados da Baviera, assim era o título do documento, foi automaticamente proibido, não é, pelas autoridades, e todos os seus membros foram presos. A palavra Illuminati ficou impopular e o grupo vai decidir acabar e começar a trabalhar na clandestinidade, fazendo acreditar a sua completa, que desapareceu completamente, não é? As recomendações do governo da Baviera que ignoraram, portanto, o que estava escrito no relatório que previa os acontecimentos de 1789, foi completamente ignorado pelo governo da Baviera e também pelo próprio governo francês, que era nessa altura o rei Luís XVI. Portanto, um certo Robinson, maçom inglês de um alto grau, que pertencia ao grau escocês, eu já expliquei no outro vídeo, não é o grau escocês, e que foi próximo de Weishaupt, publicou em 1789 um livro intitulado Prova de uma conspiração para destruir todos os governos religiosos. Veja bem, na mesma altura. Um grande número de obedientes maçónicos foram infiltrados nessas lojas pelos Illuminati para depois continuar esta operação nos próprios recentes colónias americanas. Um deles, George Washington, teve influência direta dos Illuminati em 1798. Em 1848, Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista sob a direção de uma inspiração de altas personalidades Illuminati. Enquanto que o professor Karl Ritter, da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, escrevia a antitese na mesma direção, ideia utilizada sobre duas diferenças ideológicas para dividir um número crescente de indivíduos e trazer a destruição de todas as nações, criando uma dicotomia direita-esquerda, esquerda-direita, conservadores, progressistas, progressistas, conservadores. Inacreditável. Como é que no final do século XVIII essas ideias estavam nessas pessoas? Depois, hoje, no século XXI, dizem que isto é tudo teoria da conspiração. Isto é mesmo inacreditável. Portanto, o próprio Friedrich Nietzsche, o célebre filósofo Nietzsche, teria tido influência direta nos seus escritos desta ordem dos Illuminati da Baviera, dando origem depois às ideias que elegeram Adolf Hitler como o chanceler na Alemanha. Não é? Depois nós sabemos o resto. Albert Pike, um dos principais maçons, grão-mestre maçom, que pertencia ao rito escocês, fascinado
pela ideia de um governo mundial. Pick foi um dos chefes da conspiração de 1859 a 1871, foi uma revolução mais tarde, onde se diz que apoiava um plano de 3 grandes guerras mundiais. Vejam bem, 3 grandes guerras mundiais, uma delas ainda não aconteceu. Tudo isso inspirado profundamente num relatório de Adam Weishaupt. A Ordem dos Illuminati não desapareceu completamente em 1880, antes pelo contrário, um certo Leopold Angel, em 1885, sob a direção do Dr. Karl Kellner, reconheceu a Ordem do Templo dos Orientais como uma influência direta dos Illuminati. Existe hoje ainda separado 2 organizações, uma em Inglaterra, outra nos Estados Unidos, cujo objetivo principal continua a ser o mesmo que a da Adam Weishaupt. O objetivo principal dos Illuminati seria a criação de um governo mundial único por meio de 3 grandes conflitos. Pronto, isto é o que o documento diz. Uma vez a guerra terminada, o comunismo seria instalado no mundo inteiro para enfraquecer as nacionalidades e as religiões dos povos. E acaba assim o documento. Vejam bem, agora, depois do que nós estamos aqui a ver, a importância deste grupo do século XVIII, não é? Do início do século XVIII, do final do século XVIII, 1776, quando foi criado, com as ideias originais das luzes, do início do século XVIII, dos filósofos das luzes. É fascinante quando nós estudamos todas essas coisas. E eu quero aqui, rapidamente, ainda tenho um bocadinho de tempo, falar sobre alguns livros que nos podem ajudar a ter uma ideia sobre o que eu estou a falar. Portanto, temos o Jacob Boehme, que era mais místico, era mais esotérico, não falava muito dessas coisas, mas tem um livro muito interessante, Mysterium Magnum, que fala um bocadinho sobre a influência desta ordem. Depois temos Paracelso, um grande místico também, nos Archives of Magic. Temos também A.E. Waite, The Work of Thomas Vaughan, também fala sobre isso. Temos Robert Floyd, que faz um estudo investigativo sobre Osíris e sobre o culto dos mistérios herméticos e o culto dos maçons, portanto, o culto do Antigo Egito, da maçonaria. Aqui temos, portanto, The Transversal Universe, de C.G. Aronson. Temos The Influence of the Lucifer and Abraham, de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, um nome importantíssimo a reter. E temos The Mysteries of Rosacruz and Illuminati, de Rudolf Steiner. Portanto, Illuminati e jesuítas tiveram uma influência direta nas ideias de Adam Weishaupt. Vamos ver alguns nomes importantes de autores. Os próprios autores, nós estamos a falar aqui de autores contra, como Auguste Barruel, era um autor que falava contra os Illuminati. Nós aqui estamos a falar mesmo de autores sincréticos, esotéricos, que desenvolvem essas teorias ao longo da história. E temos então o Karl von Eckhartshausen, é um nome assim, é um nome um bocado complicado, Jacob Boehme, Rudolf Steiner, Emanuel Swedenborg, estou a dar os nomes mais importantes, Robert Temple, George Bernard Shaw, Robert Floyd, Paracelso, também é importantíssimo, Albert Picque, que eu já falei dele, Saint-Germain, importantíssimo autor francês, Saint-Germain, Madame Blavatsky, que depois mais para a frente vamos ver quem é, Edward Carpenter, Eliphas Levis, A.E. Waite, depois temos Eckermann e temos Jacques Bergier. Portanto, são autores mesmo especialistas nessas áreas, não é? E depois temos, então, outros autores que vão falar sobre os Illuminati. Rapidamente, para acabar o vídeo, apenas uma pequena consideração. Depois de vermos quem são os Illuminati da Baviera, com o seu fundador Adam Weishaupt, e o que é que eles fizeram, aqui quero apenas vos dizer a influência dos Illuminati, que não é absolutamente nada de teoria da conspiração. Foi um grupo que teve as primeiras ideias comunistas antes de acontecer, portanto, o comunismo. Espero então esse vídeo ter sido um vídeo interessante. Estou agora aqui a fazer barulho, também já estou no fim do vídeo. Espero que tenham gostado e no próximo vídeo vamos falar sobre a nova era e a sociedade teosófica. Um abraço aos meus amigos, não percam a nova era e a sociedade teosófica. E até uma próxima.